17 de setembro de 2024, Líbano. Em todo o país, pagers vibram ao mesmo tempo. O toque é único, um que não se encontra na seleção padrão de tons. É um som reservado para apenas uma coisa. Líderes do Hezbollah no Líbano e Síria retiram dispositivos. A tela display de cristal líquido exibe uma mensagem simples, porém ameaçadora. Você recebeu uma mensagem criptografada. Pressione para descriptografar. Instantes depois, a mais bem-sucedida operação de inteligência da era moderna é iniciada. Maio de 2015, Emirados Árabes Unidos. O homem é extremamente discreto, calvo, um pouco acima do peso e usa terno ao estilo ocidental. Ele poderia passar por qualquer vizinho comum em uma casa árabe. Uma pessoa discreta, facilmente despercebida. Mas os agentes do Mossad, observando-o pelos binóculos, sabem a verdade. Sua vestimenta e maneirismos não os enganam. Eles não apenas observam um homem, mas rastreiam um alvo. Este homem é um dos traficantes de armas que o Hezbollah frequentemente utiliza para obter armamentos e outros suprimentos. O negócio atual é legal em todas as jurisdições mundiais, porém está fornecendo para um grupo terrorista reconhecido globalmente. Mas o homem que entra no armazém secreto do Mossad no movimentado cais está ali apenas para inspecionar uma remessa de walkie-talkies comuns, ou é o que ele pensa. No armazém, o homem cumprimenta o vendedor, um empresário alemão oriental que negocia eletrônicos importados da China e do Pacífico. Aparentemente é uma transação comum. O empresário revende seus produtos no exterior e hoje move um lote de walkie-talkies. Entretanto, ele desconhece ser um peão involuntário em uma operação do Mossad planejada há anos. Enquanto o comprador inspeciona os dispositivos, cada gesto é silenciosamente observado. Câmeras ocultas instaladas na noite anterior registram tudo. A transmissão em alta definição mostra o traficante de armas do Hezbollah segurando um walkie-talkie, analisando-o em suas mãos. Sua testa se franze enquanto ele testa o peso. É mais pesado do que ele esperava. O vendedor gesticula para o dispositivo robusto de grau militar feito para o campo. O negociante liga o pager, mexe nos botões, satisfeito coloca-o de volta na caixa ao lado de centenas de outros walkie-talkies. Os dois homens apertam as mãos, selando o negócio e assinam os papéis. Até o final da semana, os walkie-talkies serão enviados ao Líbano. Observando pelas câmeras, o técnico do Mossad exala, a tensão diminui um pouco. Os walkie-talkies deste lote não são tão duráveis quanto anunciado, e suas baterias não duram tanto. Parte da robustez interna que protegia os componentes eletrônicos foi removida, dando lugar a algo muito mais importante. Vários gramas de explosivos de alta potência, cuidadosamente escondidos no topo de cada bateria. Mas o comprador não pareceu notar, e ninguém mais notará também, já que os walkie-talkies continuaram em uso pelo Hezbollah por quase 10 anos. Vários gramas de explosivos prontos para serem detonados com um único sinal que levará uma década para chegar. Data desconhecida, 2022, Israel. Muitos do Mossad, a principal agência de inteligência de Israel, preferiam o antigo lema ao novo: pela via da decepção você travará guerra. Provérbios 24.6. Mesmo com o lema atualizado, o agente 10 prefere o antigo. A reunião é rápida. Normalmente ele informaria um supervisor sobre a ideia, mas devido à extrema sensibilidade da proposta, o agente 10 está indo direto ao diretor. A conversa é direta e o conceito é ainda mais simples para o agente 10 que não precisa de muita explicação. Afinal, ele estava lá para o enredo do walkie-talkie de 2015. A verdade é, a ideia já estava flutuando por aí há um tempo. O Hezbollah aceitou prontamente os walkie-talkies armadilhados, revelando a eficácia alarmante do método. O real receio não era a de execução, mas sim a exposição. Um único dispositivo comprometido poderia expor toda a de operação, alertando o Hezbollah sobre um segundo plano quase idêntico à espreita. No fim das contas, era disso que se tratava a proposta do agente 10, havendo pouca necessidade de ação imediata. O Hezbollah, sempre cauteloso com as capacidades de guerra eletrônica do Mossad e seus aliados ocidentais, continuou usando pagers no século XXI. Era difícil culpá-los. Os pagers eram primitivos por design, sendo quase imunes a hacking ou sequestro remoto. O Hezbollah poderia emitir ordens codificadas para milhares de líderes ao mesmo tempo.
Embora o Mossad ou outras agências de inteligência pudessem interceptar os sinais, eram incapazes de decodificá-los ou interrompê-los. O agente 10 queria mirar nos pagers, não para espionar. Esse plano seria facilmente descoberto. O plano era armar uma armadilha neles, da mesma forma que sua equipe havia criado os walkie-talkies armadilhados 7 anos antes. O diretor estava desconfiado. Walkie-talkies facilitavam armadilhas. O seu peso significativo facilitaria a adição de explosivos suficientes para ferir ou matar. Entretanto, o Hezbollah utilizava pagers modernos que, apesar de serem uma tecnologia obsoleta, aproveitavam a miniaturização para mantê-los pequenos e elegantes. Colocar explosivos suficientes para serem letais ou prejudiciais nos pequenos pagers seria difícil. Mais difícil que sequestrar uma carga de pagers para entrega. O plano é promissor, mas há ceticismo. O agente 10 tem algumas semanas e uma equipe para testar a praticidade de seu novo enredo. Data desconhecida, 2022, semanas depois. Israel. O enredo do pager, como passou a ser conhecido internamente, tem vários problemas críticos a superar. O primeiro desafio é inserir os pagers armadilhados na cadeia de suprimentos do Hezbollah. Felizmente, há uma solução usando um fornecedor em que o Hezbollah já confia. Gold Apollo, fabricante de Taiwan que terceiriza por meio de uma empresa da Bulgária, é uma fonte confiável de longa data. Agentes do Mossad infiltraram-se na rede da empresa, identificando o último vendedor do qual o Hezbollah comprou. Para sua satisfação, ela já tinha um relacionamento estabelecido com o comprador do Hezbollah, tendo fornecido a ele várias remessas no passado. Ela desconhecia os destinatários dos pagers, pois o Hezbollah ocultava seu rastro financeiro através de empresas de fachada. Mas o Mossad também pode jogar esse jogo e jogá-lo muito melhor. A vendedora é contatada por uma empresa de fachada do Mossad com uma oferta lucrativa para vender pagers para o mesmo comprador do Hezbollah. Com a confiança do comprador, o plano do pager está mais próximo de se tornar possível. O segundo desafio é a letalidade. O plano do pager visa unicamente matar ou mutilar o usuário, mantendo os espectadores ilesos. Os explosivos devem ser poderosos o suficiente para eliminar seu alvo, mas não tão fortes que levem vidas inocentes junto com eles. Esposas, crianças e espectadores desavisados não poderiam se tornar danos colaterais. Independentemente da eficácia da operação, a vitória do Mossad seria ínfima se causasse revolta internacional devido a vítimas civis. Durante semanas, especialistas em explosivos do Mossad trabalharam no laboratório. O laboratório é uma câmara subterrânea onde diferentes explosivos são testados em manequins, variando composições e quantidades. Os manequins possuem propriedades físicas idênticas ao corpo humano, usando carne e ossos artificiais para medir o efeito de explosivos. Um peso ideal de carga é determinado, mas há um problema. Os pagers atuais do Hezbollah são pequenos demais para acomodar explosivos extras sem levantar suspeita. A solução é um protótipo quase 50% maior que o modelo padrão, é um risco. O diretor do Mossad empurra o pager em sua mesa com desgosto. O pager sabotado é tão volumoso que não faz sentido o Hezbollah querer comprá-lo e substituir seus antigos pagers. O agente 10 defende o pager. Eles podem vendê-lo como tendo recursos extras que nenhum outro pager possui. Eles podem torná-lo à prova d'água e de sujeira, resistente o suficiente para a vida militar. Mas o diretor não está convencido. Serão necessárias 2 semanas para persuadi-lo a testar os pagers superdimensionados. A trama avança. Final de 2022, Hungria. Em um bairro central, um escritório discreto opera em anonimato. Alugado meses atrás por uma empresa de fachada, parece ser apenas mais um importador de eletrônicos. Mas os poucos funcionários dentro não são vendedores, são agentes do Mossad. Este é um dos vários escritórios idênticos em diferentes países, cada um sendo uma fachada com um único alvo. Vai levar tempo para convencer o Hezbollah a trocar de pagers. Para isso, o Mossad investiu centenas de milhares de dólares em anúncios digitais exibidos em sites populares de mídia social, incluindo o YouTube. Todos os anúncios divulgam o pager Apollo de ouro criado pelo Mossad. Para reduzir o tamanho, os anúncios mostram uma garota ocidental atraente mergulhando o pager em um copo d'água. Em seguida, ela o enterra na terra e o remove, mostrando que ainda funciona. O pager é jogado no chão para demonstrar sua robustez. A campanha publicitária é indistinguível de outras promoções online.
Elegante, enérgico e criado para se misturar. Apenas mais um entre milhares de produtos. O Mossad inunda o Líbano e região com anúncios estrategicamente posicionados, saturando as telas com ofertas selecionadas. Semanas passam, cliques vêm e vão e então uma mordida. De fato, eles recebem muitos contatos. Compradores legítimos entram em contato com as importadoras solicitando o novo pager. O Mossad deve desencorajá-los com um preço alto para evitar suspeitas. Porém, quando o comprador do Hezbollah entra em contato, estão prontos para negociar. Mas não pode ser um negócio muito bom, senão o comprador pode ficar desconfiado. Após algumas rodadas de negociação, um acordo é alcançado. O Hezbollah concorda em pagar para a empresa de fachada israelense por mais de 5.000 pagers armadilhados. O Mossad não está apenas enganando o Hezbollah, eles também têm que manter a Gold Apollo no escuro. A empresa fabrica pagers demasiadamente grandes com um design incomum que chama a atenção. Mas qualquer suspeita desaparece quando lhes garantem que o volume extra é para proteção adicional, um acolchoamento absorvente de choques. As remessas são transportadas discretamente de armazéns do Mossad para o Líbano, sem levantar suspeitas do Hezbollah ou do Gold Apollo. Data desconhecida, 2024, Israel. Como esperado, os operativos do Hezbollah inspecionaram os pagers em busca de qualquer possível adulteração. No entanto, a pequena carga explosiva está na verdade dentro e faz parte da própria bateria e passa despercebida. Apesar das reclamações sobre o tamanho dos novos pagers, eles são aceitos por milhares de membros da cadeia de comando do Hezbollah. Desde líderes de esquadrão até comandantes de topo e conselheiros do próprio secretário-geral do Hezbollah, Hassan Nasrallah, os pagers se espalham pelas fileiras. Um a um, eles são distribuídos, integrando-se profundamente na cadeia de comando do Hezbollah. Israel agora tem o poder de romper essa cadeia instantaneamente com apenas um clique. Uma posição tática tão precisa e devastadora que pode ser considerada uma das operações mais estratégicas da história militar. Em suma, esse é o propósito do enredo do pager. Isso não é apenas sobre semear o caos e criar baixas, como era o enredo do walkie-talkie. O objetivo era atingir a hierarquia de comando do Hezbollah em todos os níveis. O grupo terrorista possui um exército próprio, grande o bastante para enfrentar o exército oficial do Líbano, que em contrapartida o deixa em paz. Com milhares de foguetes e mísseis, muitos escondidos dentro de casas e mais de 100.000 combatentes, o Hezbollah representa a maior ameaça militar contra Israel na região. Mísseis podem ameaçar, mas com uma nação entre eles é pouco provável uma grande guerra. No entanto, o Hezbollah opera a apenas milhas de cidades israelenses e é uma ameaça crítica para uma nação que historicamente sofreu uma grande fraqueza, o tamanho. Diferente de outras nações, Israel é tão estreito que um ataque inimigo poderia facilmente alcançar áreas civis profundamente. Disse que Israel só ganhou uma batalha fracassada para evitar a extinção. Isso foi o caso durante suas guerras históricas contra vizinhos e explica por que Israel tem sido tão agressivo na criação de buffers entre si e nações hostis. A qualquer momento, o Mossad poderia detonar os pagers com um único sinal e semear o caos em todo o Hezbollah. Mas esse nunca foi o objetivo do enredo do pager. O objetivo era romper a cadeia de comando do Hezbollah na véspera da guerra, quando mais se precisava. No caos subsequente, as forças aéreas e terrestres de Israel, em coordenação, destruiriam a linha de frente do Hezbollah na fronteira, impedindo a resposta da agência. Foi uma blitzkrieg da era da informação. Sem guerra no horizonte, o enredo do pager era um seguro, mas tudo estava prestes a mudar. Novembro de 2023, fronteira Israel-Líbano. Uma nova onda de foguetes atravessou o céu noturno sobre os soldados das Forças de Defesa de Israel na fronteira libanesa. Eles queimaram alto e brilhante, inofensivos para as tropas abaixo, mas não para os civis na cidade. Os ataques de foguetes do Hezbollah começaram logo após Israel atacar Gaza em resposta ao atentado terrorista de 7 de outubro, e apesar do bombardeio implacável, Israel se conteve, resistindo à vontade de retaliar. A escalada era um risco que as forças de defesa de Israel ainda não podiam correr. O Hezbollah não possuía equipamentos avançados, mas tinha algo igualmente perigoso. 100.000 soldados armados na fronteira. Se a guerra começasse,
as defesas de Israel seriam levadas ao limite. Israel inicialmente resistiu, emitindo avisos e ultimatos. Porém, com a continuidade dos foguetes, a resposta mudou. As forças de defesa de Israel iniciou ataques aéreos contra locais de lançamento do Hezbollah. Porém, o Hezbollah usou escudos humanos como contramedida. Com a intensificação dos ataques aéreos, o número de vítimas civis não intencionais também aumentou, elevando a contagem de mortes. Fontes de inteligência do Mossad no Líbano alertaram que os combatentes do Hezbollah estavam se organizando e se preparando para uma luta. Contudo, boa parte da instigação partia de agentes de influência iranianos. Integrados ao Hezbollah, que opera sob influência do Irã, a rede terrorista do país conhecida como Resistência se estendia pelo Oriente Médio até a África, agora lutando para dominar a Síria. Isso seria um desastre regional que lançaria todo o Oriente Médio em uma guerra que arrastaria o resto do mundo. Com a escalada da situação em Gaza, o Irã pressionava cada vez mais o Hezbollah a atacar, pois necessitavam que isso ocorresse. O Hamas estava condenado e encurralado em Gaza sem saída. Uma segunda frente no Líbano era a única forma de dividir a atenção das forças de defesa de Israel e permitir a sobrevivência do Hamas. Sem isso, o Hamas cairia, deixando Israel livre para voltar sua força contra o Hezbollah, ameaçando a influência regional do Irã. Hamas era mais um aliado militante e a ferramenta do Irã para manter Israel sob constante ataque e inflamar o Oriente Médio. As retaliações das forças de defesa de Israel alimentavam a indignação e prejudicavam a normalização com Israel. O Irã tinha como objetivo reverter a história para antes da Guerra dos 6 Dias, quando o Oriente Médio estava unido contra Israel. Nesta nova ordem mundial, com antigos inimigos normalizando relações e construindo parcerias econômicas e industriais, a influência do Irã enfraquecia progressivamente. Assim, ele pressionou por um ataque vindo do norte. Até o momento, as lideranças do Hezbollah têm desafiado Teherã. O plano do Pager virou pauta diária para o Mossad. Diariamente, o diretor e seus principais subordinados recebiam informes sobre o cenário no Líbano. Se houvesse algum sinal de uma mobilização séria, eles teriam acelerado a ação do plano do Pager. Mas isso só funcionaria se as forças de defesa de Israel estivessem prontas para explorar imediatamente a confusão com ataques aéreos e terrestres. Sem ambos trabalhando juntos, a iniciativa seria perdida. As forças de defesa de Israel não estavam preparadas para uma campanha em duas frentes. 17 de setembro de 2024, Líbano. O Mossad foi meticuloso. A composição do Pager em si foi levada em consideração ao decidir quantos gramas de explosivo usar. O dispositivo deveria ser letal ou mutilar o usuário, mas não causar ferimentos graves em pessoas próximas. O departamento de design realizou um estudo sobre qual toque soaria mais urgente. Eles contrataram grupos focais em diversos países e testaram vários tons, optando por um tom rápido, agudo e com 2 bips como o mais eficaz para obter respostas dos usuários. Se um Pager explodisse dentro de um bolso, a explosão rasgaria a carne, enviando a vítima para o hospital, exigindo cirurgia imediata e uma recuperação longa e agonizante. Isso era frequentemente até melhor do que matar. Drenava os recursos do inimigo e os sobrecarregava, enquanto lidavam com milhares de feridos. Na verdade, os Pagers foram projetados exatamente para esse propósito: incapacitar, não matar. O Mossad desenvolveu o tom mais alarmante possível e testou o tempo médio de resposta de um usuário a um Pager. O mesmo foi feito no exterior, com grupos focais e testes de campo. Descobriram que uma pessoa levaria em média 7 segundos para responder ao Pager, então programaram o explosivo para explodir logo após esse tempo. Eles não deixavam nada ao acaso. O sinal foi enviado às 15h30. Segundos depois, mais de 5.000 Pagers no Líbano e na Síria explodiram em um bip frenético e desconhecido. Os usuários intrigados alcançaram-nos instintivamente devido ao novo e repentino alerta sonoro, algo incomum para eles. Em suas telas, uma mensagem simples apareceu: "Você recebeu uma mensagem criptografada. Pressione para descriptografar." A tela display de cristal líquido indicava 2 botões a serem pressionados simultaneamente, não era uma mensagem aleatória. Esta mensagem foi selecionada para que o máximo de pessoas estivesse olhando e segurando o Pager antes da explosão. Mesmo pressionando os botões ou não, o resultado era igual.
Os pagers explodiram em uníssono, desencadeando milhares de explosões de bolso por todo o Líbano. Muitos os seguravam, olhos fixos na tela. As erupções súbitas rasgaram dedos, lançaram estilhaços cortando rostos e transformaram quartos silenciosos em cenas caóticas. Dedos e olhos perdidos seriam as lesões do dia, mas não as únicas. Para os muito ocupados para verificar seus pagers, a explosão veio sem aviso. Os motociclistas sentiram uma dor súbita e ardente na cintura quando a explosão rasgou a carne até o osso. Suas motos em alta velocidade desviaram descontroladamente, causando colisões com o trânsito e agravando suas lesões. Em todo o Líbano, câmeras de segurança e residenciais capturaram com horror em tempo real explosões sucessivas de pagers. No bunker de comando do Hezbollah, 2 homens caíram no chão, gravemente feridos pela explosão súbita. O culpado era claro: o Mossad demonstrou sua superioridade de inteligência sobre o Hezbollah, mas fez muito mais. O ataque ocorreu após um aumento nos ataques transfronteiriços, com relatos de que a pressão dentro do Hezbollah crescia para um grande ataque. As forças de defesa de Israel avançaram além da fronteira, onde haviam alertado os civis para fugir anteriormente. Os defensores do Hezbollah resistiram brevemente, mas, com sua rede de comando destruída pelas explosões do pager, organizar a defesa se mostrou impossível. 18 de setembro de 2024, hospitais libaneses foram invadidos por vítimas dos ataques do pager. Conforme planejado, poucas pessoas morreram. Estima-se um total de 42 vítimas fatais. As autoridades libanesas afirmaram que havia 12 civis, mas, como de costume, a falta de acesso de repórteres independentes tornou impossível obter números precisos. O sucesso do enredo do pager era um fato. Posteriormente, um oficial do Hezbollah confirmou que o grupo perdeu 1.500 combatentes nos ataques, com milhares de feridos. Porém, o golpe maior foi na cadeia de comando que havia sido efetivamente rompida. Líderes seniores estavam paralisados, ordens não chegavam às unidades e a confiança em tecnologias eletrônicas havia desmoronado. Laptops e celulares foram proibidos. O Hezbollah usava principalmente mensageiros e linhas terrestres para se comunicar, reduzindo significativamente sua capacidade de coordenar uma resposta. Mas havia ainda um dispositivo em amplo uso. Centenas de walkie-talkies comprados quase uma década atrás e servindo fielmente até agora. Às 17 horas horário local, um segundo sinal foi enviado ao Líbano. Novamente, centenas de explosões abalaram o país, de Beirute até as frentes de batalha do sul. Diferentemente dos pagers, os walkie-talkies eram muito mais letais. Contendo muito mais explosivos, eles eram presos ao equipamento, ficando contra o peito. Quando detonados, eram instantaneamente letais. Qualquer um que usasse um era morto na hora. Estilhaços eram lançados para fora, ferindo aqueles a vários metros de distância. Em um funeral para 3 combatentes do Hezbollah e uma criança morta nos ataques do pager, um dos dignitários carregava um walkie-talkie armadilhado. A explosão resultante e o caos foram capturados pela câmera. O maior impacto, no entanto, não estava nas baixas. A segunda onda de explosões fez algo mais do que matar combatentes e líderes do Hezbollah. Isso os deixou assustados. Subitamente, nenhum dispositivo era confiável. Desde controles remotos de televisão até ar-condicionados, tudo se tornou suspeito. Até as armas em que o Hezbollah confiava viraram objetos de medo. E se os israelenses conseguiram sabotar a munição? Era possível. Os Estados Unidos da América haviam inserido milhares de balas sabotadas no suprimento dos vietnamitas do norte. As rodadas sabotadas explodiriam ao serem disparadas, destruindo o rifle e lançando estilhaços violentamente de volta ao rosto do soldado. Em meio à confusão e com a confiança abalada, os combatentes do Hezbollah fugiram dos ataques coordenados das forças de defesa de Israel, que souberam aproveitar a situação. Incursões e ataques aéreos aproveitaram a confusão para matar VIPs inimigos e depósitos de armas. Quando a poeira baixou, a tão temida guerra entre Israel e Hezbollah não ocorreu. Os Estados Unidos da América haviam implantado 2 porta-aviões, preparando-se para uma escalada que não ocorreu. Mas no final, não foi o poder de fogo que impediu a guerra, foi a inteligência. Com uma única operação secreta, codinome Operação Green Beeper, o Mossad havia desferido um golpe duplo
incapacitando a capacidade do Hezbollah de resistir antes de a luta começar. Hezbollah não foi o único perdedor, o Irã sofreu um golpe devastador. Com Hamas e Hezbollah incapacitados, a influência de Teherã na região diminuiu. As consequências não pararam por aí. Após breve período, o regime de Assad na Síria ruiu, reduzindo ainda mais o poder do Irã. O cenário de pesadelo, a guerra regional que poderia ter envolvido todas as potências mundiais, nunca aconteceu. O que parecia inevitável foi desfeito antes de começar. Esta operação foi uma das mais chocantes e estratégicas derrubadas da história moderna. Mas o que você acha? A Operação Green Reaper foi um golpe de mestre da inteligência? Ou ela levanta questões éticas sobre a guerra na era digital? Comente abaixo o que você achou. Agora vá conferir CIA versus Komitet Gossudarstvenoi Bezopasnosti ou clique neste outro vídeo.